E aí, crianças, tudo bem com vocês? A tia G tá morrendo de saudade, mas enquanto a gente não se encontra pessoalmente, eu vim aqui para mais uma contação de história. E agora eu quero que você pegue a sua Bíblia para acompanhar junto comigo essa história que a gente vai ler agora. Então, abre a sua Bíblia lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 18. A Bíblia conta que mais ou menos 873 anos antes de Jesus nascer, nessa terra chamada Israel, havia um reino. E esse reino era dirigido por esse rei que se chamava Acabe, que era casado com essa rainha aí, chamada Jezabel. Mas, ela não era gente boa não, viu? Ela era muito má. Deus não gostava nem um pouquinho do reinado de Acabe, porque ele e a esposa dele deixaram Deus de lado e começaram a adorar essa estátua que eles chamavam de Baal, e eles acreditavam que Baal era um verdadeiro Deus. Eles estavam enganados. E a maldade deles era tão grande que eles colocaram Baal dentro do templo que havia sido construído para o Deus. Com isso, Deus ficou muito chateado, muito triste, muito zangado e foi falar com Elias, que era um profeta de Deus. Elias, diga a Acabe que eu estou muito triste com as coisas que estão acontecendo e por conta disso eu não vou mais deixar que chova sobre a terra. Sem chuva, a terra ficou seca, os animais começaram a morrer, as plantações começaram a murchar e o povo começou a sofrer de fome. 3 anos depois, Deus apareceu para Elias novamente e disse para ele conversar com Acabe que ele ia mandar a chuva de novo para a terra. Quando Acabe bateu os olhos em Elias, ele disse: mas então é você que está causando todo esse sofrimento na terra de Israel. E Elias, na mesma hora, falou para ele: Não. Quem está causando esse problema é você, porque foi você que começou a adorar um Deus estranho. Mas agora Deus mandou eu falar para você, chamar todo o povo de Israel e chamar os 450 profetas de Baal e todo mundo direitinho para o Monte Carmelo, que Deus quer falar com vocês. Quando o povo chegou no Monte Carmelo, Elias chegou perto deles e disse: Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Mas o povo não respondeu nada, ficou todo mundo bem quietinho. E aí Elias falou para ele: Olha, eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Primeiro, eu quero que vocês tragam 2 touros. Um vai ficar comigo e o outro com os profetas de Baal. Depois disso, vocês vão pegar o touro, cortá-lo em pedaços, colocar sobre o altar e pegar a lenha. E eu também vou fazer o mesmo. Depois disso, os profetas de Baal vão orar para Baal e eu vou orar para Deus. E aí, o Deus que responder com fogo e queimar o sacrifício que estiver sobre o altar, esse será o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal começaram a orar a Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim: Baal, responde às nossas orações! E ficaram dançando em volta do altar que havia feito, porém não houve resposta. Quando foi meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Ele dizia: Orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou pode ser que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado, ou talvez esteja dormindo, e vocês terão que acordá-lo. Grite mais alto. Com isso, os profetas de Baal começaram a se desesperar e gritavam alto, mas nada de resposta.
Como eles viam que ninguém respondia, eles começaram a se cortar com punhais, como era o costume deles de fazer. O sangue começou a correr. Só que passou o meio-dia, eles continuaram a orar e a gritar, mas não se ouviu nenhum som. Quando foi à tarde, Elias disse: Ei, pessoal, chega aqui mais junto de mim. E aí ele começou a reconstruir o altar de adoração ao Senhor. Elias também cavou em volta do altar uma valeta bem grande que cabia mais ou menos 12 litros de água. Depois disso, Elias ordenou: encham 4 jarros com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando e ele disse: façam de novo. E eles fizeram. Façam pela 3ª vez. E eles fizeram. E a água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Depois disso, em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. O poder do Senhor veio sobre Elias e ele mostrou que não havia em Israel outro Deus além do Senhor. Viram, crianças, como nosso Deus é poderoso? Por isso, se você estiver precisando de ajuda, pode clamar a Ele, porque da mesma forma que Ele respondeu a Elias, Ele vai te responder. Basta você orar com fé, que é a certeza, a confiança de que aquilo que você está pedindo vai acontecer. Por hoje é só, mas não esquece de se inscrever no nosso canal lá no YouTube e de seguir as nossas páginas no Instagram e no Facebook. Um beijo!